Muito boa noite, meus prezados ouvintes da Rádio Nova Vida Web, do programa O Desvelar de Deus. É com muito prazer, com muita satisfação, ao vivo aqui nos estúdios desta rádio amiga. Quero que Deus te abençoe rica e abundantemente. Todos os que estão a nos acompanhar, a nos ouvir, fechamos nossos olhos. Senhor Deus vivo, fala conosco nesta noite através da sua palavra. Assuma a direção da programação, assuma a direção da pregação e abençoa a todos os que estão apostos, ouvindo, acompanhando este programa de fé. A fé que uma vez foi dada aos santos, a fé que vence o mundo. Ó Deus vivo, concede para todos nós, para o que fala, para o que ouve, a unção divina, a unção de Deus, para que possamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem a nos oferecer. Responda ao clamor e às necessidades de todas as pessoas, de todos os que estão sempre nos acompanhando. Abençoa-nos fisicamente, materialmente, espiritualmente, com muitas bênçãos sobrenaturais, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito do Senhor possa, então, tomar sua própria palavra e abençoar-nos grandemente, abundantemente, sobrenaturalmente, no nome do Senhor Jesus Cristo. Meu caloroso abraço a todos vocês, meus ouvintes. Que Deus abençoe a todos os que estão acompanhando sempre nossas programações em Sorocaba, toda a região de Sorocaba, pessoas que estão a longa distância. Nós temos aqui o versículo 10 do capítulo 46, ou do Salmo de número 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nós temos também, na carta aos Romanos, ao capítulo 8, nós vamos ver o capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos. Veja bem, a partir do versículo 33, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos chamou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade,
nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus queridos irmãos, meus queridos amigos, senhores e senhoras, jovens, moças e moços, rapazes, nós precisamos chegar neste nível. Porque quando diz, quem nos separará do amor de Cristo, você precisa estar seguro, você precisa estar ancorado, você precisa estar selado para estar enquadrado no capítulo 8, versículo 35 e versículo 38. Eu quero destacar somente esses dois versículos do capítulo 8 da carta aos Romanos, o versículo 35 e o versículo 38. Primeiro, Paulo faz a pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Depois, na sequência da pergunta, ele mostra o que poderia nos separar, o que poderia nos afastar de Cristo, nos afastar da presença de Deus. Ele cita aqui, depois da pergunta, a pergunta é bem clara: quem nos separará do amor de Cristo? Logo na sequência ele dá algumas coisas que poderiam ser motivos: a tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. E agora, no versículo 38, ele diz, porque ele estava seguro, porque ele estava bem firmado. No versículo 38 ele diz: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora, no Salmo de número 46, no primeiro versículo, está escrito: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Esse é o versículo 1 do Salmo de número 46. No versículo 7, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. No versículo 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. No versículo 11, há uma repetição do versículo 7. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Agora nós temos também o Salmo de número 91, onde está escrito
sobre a segurança daquele que se refugia em Deus. Qualquer pessoa que tem segurança, ele é tranquilo, é sereno, ele sabe onde está parado, sabe o que está fazendo, sabe o que deve fazer e sabe como fazer. Saber o que fazer, saber como fazer. Então, no Salmo de número 91, nós temos no cabeçalho a segurança daquele seria de qualquer um, pode ser homem, pode ser mulher, pode ser moço, pode ser moça. A segurança daquele que se refugia em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Oh, glória! Glória a Deus! Esconderijo do Altíssimo. O Altíssimo é Deus. O Altíssimo é o Criador do universo. Aquele que habita, aquele que mora no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Então, se o Senhor é o teu refúgio, se o Senhor é a tua fortaleza, é claro que você vai confiar nele. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Por isso, no versículo 5 diz: não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Se você tem o Altíssimo como teu refúgio, como a tua fortaleza, se você crê nele, confia nele, ele te livrará do laço do passarinheiro. Passarinheiro este, Satanás, o diabo. Passarinheiro este, espírito das trevas. Ele, o Altíssimo, te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele, o Altíssimo, te cobrirá com as suas penas. Mas então ele é um pássaro? Não. É que ele se identifica com a águia. A águia é um pássaro majestoso, é um pássaro poderoso, é um pássaro que voa no azul do céu, é um pássaro que come carne fresca. As características da águia são características importantíssimas ao ponto de Deus se identificar com a águia. No livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 4, ali você pode ver que Deus disse com relação a Israel: sobre asas de águias vos trouxe a mim. Ele mesmo se identifica com a águia. Então a águia é um pássaro destacado por Deus. Deus criou este pássaro com estas características singulares. Então veja, ele, Deus, te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas
estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno. Veja, se você está morando, habitando, residindo no esconderijo do Altíssimo, aí você não vai ter medo de nada. Por isso diz, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Vai um versículo para você, meu ouvinte. Eu dedico este versículo 7 para você, meu irmão, minha irmã, meus amigos, famílias. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, não serás alvejado. É bom que você realmente tome a Deus em sua palavra. No Salmo de número 23, salmo bem conhecido, mas pouco observado, pouco vivido. Conhecer o Salmo 23 é uma coisa, identificar-se com ele é outra coisa. Conhecer o Salmo 23 é uma coisa, mas aplicá-lo na sua vida é outra coisa. No cabeçalho do Salmo 23 está escrito: a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Já temos ele como nosso refúgio, já temos ele como nossa fortaleza, já confiamos nele. E agora ele é nosso pastor. O Senhor é o meu pastor. Ele é o teu pastor? O Senhor é o teu pastor? Homem que está me ouvindo, mulher que está me ouvindo, moço que está me ouvindo, moça que está me ouvindo, homens, mulheres, jovens, anciãos que estão me ouvindo, o Senhor é o teu pastor? Se o Senhor de fato é o teu pastor, na sequência diz, nada me faltará. Nada deve faltar para você que tem o Senhor como o teu pastor. Davi, ele realmente vivia o que ele estava cantando no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas como que você tem coragem de ler e dizer, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, mas te falta mais fé, te falta paciência, te falta temperança, te falta o novo nascimento, te falta uma experiência pessoal com Deus. Então, nós precisamos chegar naquele nível onde nada nos possa separar do amor de Cristo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Mas por que que Davi fala em pastos aqui? Capim, grama. É porque ele já disse que era uma ovelha. Se o Senhor é o pastor dele, era o pastor dele, claro que ele era uma ovelha. Ele se comparava como ovelha. Se o Senhor é o pastor, ele então seria uma de suas ovelhas. Uma ovelha do seu rebanho. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Esse é o trabalho de um bom pastor. Levar o rebanho a águas tranquilas, levar o rebanho
a levar o rebanho a deitar em verdes pastos. Davi disse que o Senhor, que era o seu pastor, ele disse: refrigera a minha alma. Refrigerar, dar tranquilidade, dar paz de espírito, dar o frescor da presença do Espírito Santo. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Veredas, caminho. Guia-me pelos caminhos da justiça, por amor do seu nome. Davi, com segurança, se expressou desta forma. Ainda, a palavra ainda quer dizer embora, mesmo que, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu, meu pastor, estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Davi tinha inimigos? Com certeza tinha, porque ele expressou-se no versículo 5, falando com o seu pastor, que tinha cuidado dele como ovelha. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Ungir a cabeça com óleo? Óleo? O que quer dizer óleo? Óleo fala do azeite, fala da unção, fala do Espírito Santo. O óleo e azeite é a mesma coisa e representa o Espírito Santo, a unção divina. Davi disse: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, o meu coração transborda, enche e derrama. Meu coração é o cálice, ele enche e derrama. Enche de amor e derrama para os outros. Enche de fé e derrama para os outros. Enche de paciência e derrama para os outros. Transborda. Transbordar é ir além das bordas. Transbordar é encher e derramar. Aleluia! Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O cálice é o coração. Agora, nós precisamos ter fé transbordante em nosso coração. Precisamos de ter das virtudes de Deus, mas transbordando de nosso coração. Precisamos ter do conhecimento de Deus, não o conhecimento deste mundo, mas o conhecimento de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Devemos ter este conhecimento transbordando de nosso coração, do nosso cálice. Devemos ter a temperança de Deus transbordando de nosso coração, a paciência transbordando de nosso coração, o amor fraternal transbordando, humildade transbordando. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, o meu coração transborda. Aí Davi com segurança disse: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, até morrer, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aí nós vamos voltar, porque nós já começamos em Romanos capítulo 8. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Qual demônio? Qual diabo? Quem
nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Poderia. A angústia? Poderia. A perseguição? Poderia separar-nos do amor de Cristo. A fome? Poderia. A nudez? Perigo? Espada? Pobreza? Dor no coração? Qualquer uma destas coisas poderia nos afastar, poderia nos separar do amor de Cristo. Mas Paulo expressa-se desta forma no versículo 37, no versículo 38. Aliás, no versículo 37 ele diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte... Agora, aqui foi Paulo falando aos romanos. Mas vamos, você e eu e você, cada um de nós, vamos usar estas expressões de Paulo e vamos falar com nossa fé, com nosso coração transbordando. Vamos dizer juntos: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora, para você viver isto aqui, você precisa ter a segurança, o batismo com o Espírito Santo. Não tem como você ter esta segurança sem ter o batismo com o Espírito Santo. Porque se você não tem o batismo com o Espírito Santo, não tem jeito. Não tem jeito, não tem jeito. Veja aqui, nós chegamos a esta conclusão. Como é que nos aproximamos de Deus? Você tem que ter a maneira certa de se aproximar de Deus. Aproximar-se é chegar perto, bem pertinho dele. Por que não façamos como fez João, aquele que foi chamado o apóstolo do amor? Reclinar no peito de Jesus. Na última ceia, João reclinava no peito de Jesus. Ele amava a Jesus. Agora, como nos aproximamos de Deus? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus é Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, que tem sido refletida do Santo dos Santos ao mensageiro da era. Vamos, no Templo de Salomão, isto deu reflexo. Aquelas velas refletiam suas luzes naquele vaso de bronze, o castiçal de ouro. Então aqui, o anjo da era da igreja está refletindo naquela água. Quem é este sujeito aqui, refletindo sua misericórdia, sua palavra, seu julgamento, seu nome? Tudo é refletido aqui, onde você é separado por crer nisto. Você entendeu isto? Observe quão lindo é isto aqui. Estávamos falando sobre isto outro dia. Observe aqui. Portanto, sendo justificado pela fé. Correto. Segundo lugar, depois de ser lavado, santificado, e então preenchido com o Espírito Santo.
lavado, justificado, santificado, preste atenção, lavado, santificado e então preenchido com o Espírito Santo. Isto é, 3 degraus, 3 etapas da vida do verdadeiro cristão: justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo. Vê você isto? Como foi sua mensagem? Justificação através do ouvir. Santificação é o que você faz. À medida que você vai confiando em Deus, à medida que você vai obtendo mais luz da palavra de Deus, você vai se separando do mundo e das coisas do mundo. Quem ama o mundo, ou as coisas que no mundo há, o amor do Pai não está nele. Esse Pai é Deus. Então, justificação ao ouvir a palavra de Deus e aceitar a Cristo como teu Salvador pessoal. Santificação é o que você faz. Você vai se corrigindo, se consertando, você vai se livrando dos maus hábitos, dos maus costumes, e você vai se santificando cada dia, cada semana, cada mês, cada ano, cada dia mais perto de Deus. Cada semana, cada mês, cada ano, o tempo vai passando e você vai se purificando e você vai se santificando pela fé na palavra de Deus, e você vai ficando mais perto quero estar. É um hino muito bom. Você deve cantar: mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Então, justificação através do ouvir a palavra de Deus. Santificação é o que você faz. E em consideração ao que você fez, a santificação, em apreciação a isto, Deus te sela, Deus te marca através do Espírito Santo. Agora você, meu irmão Batista, estou te chamando de irmão, meu irmão Batista, eu desejo te perguntar algo. Você diz: o que mais poderia Abraão fazer, a não ser crer em Deus, e Deus imputar, considerar esta fé como justiça? Isto foi tudo o que ele pôde fazer bem aqui. Ele creu em Deus. Abraão creu, mas creu de verdade. Você conhece aquela passagem de Gênesis capítulo 22, onde Deus pediu para Abraão sacrificar o seu filho? E Abraão fez uma caminhada de 3 dias até chegar no Monte Moriá. Ele estava com seus servos ali. Ele mandou que os seus servos ficassem ali. Ele disse: eu e o moço subiremos e adoraremos e voltaremos. Mas ele sabia que Deus havia pedido Isaque em sacrifício. Mas é que ele tinha fé que Deus o ressuscitaria mesmo das cinzas. Então vê, Deus então considerou aquela fé de Abraão. Isto foi tudo o que ele pôde fazer bem aqui. Ele creu em Deus, mas Deus, ao aceitar sua crença, Deus tem que aceitar a sua crença. Deus tem que aceitar a sua fé. Deus tem que aceitar a sua vida vivida. Deus, ao aceitar sua crença, lhe deu o selo da circuncisão e o selou, mostrando que Deus havia aceitado sua fé. E se você professa fé em Deus, se você diz que tem fé em Deus e nunca foi selado pelo Espírito Santo, tem algo errado em algum lugar. Então você não creu totalmente, você não se santificou o suficiente. Porque quem crê em Deus de todo o coração, quem aceita Cristo de todo o seu coração e é batizado invocando o nome do Senhor no seu batismo, e ele prossegue com uma vida de santidade, ele recebe o Espírito Santo, como está escrito no livro, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 30. Se você deseja anotar isto, escrever num papel aí,
Efésios 4, verso 30 diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados até o dia da redenção. E você não é selado até que você receba o Espírito Santo. É o Espírito Santo o selo. Se você não tem o Espírito Santo, você não é selado ainda. Você não está pronto ainda para ser chamado. Você não está pronto ainda para o arrebatamento. Você não está pronto ainda para aquele convite subir cá, como Deus fez para João no capítulo 4 de Apocalipse. E você não é selado até que você receba o Espírito Santo. E depois que você recebe o Espírito Santo, quanto tempo dura este selo? Até o próximo reavivamento? Até a nossa redenção. No próprio dia da redenção. Não há nenhuma maneira de se afastar disto. É agora que você vê. Quem nos separará do amor de Cristo? É só depois de ser selado com o Espírito Santo. Quantas pessoas invocam o nome do Senhor Jesus em seu batismo e ficam na igreja uma temporada, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos na igreja e nunca chega a este nível de ficar bem unido com Deus, bem unido com Cristo, ao ponto de nada nos separar do amor de Cristo. Veja, até a nossa redenção que somos marcados, selados, não há nenhuma maneira de se afastar disto. Sabe por quê? Você não pode se afastar disto, porque isto, o Espírito Santo, não se afastará de você, vê? Pois fostes selados até o dia da vossa redenção. Não há nada futuro, nada presente, não há perigo, não há fome, não há sede, não há morte, não há nada que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, disse Paulo. Estou totalmente persuadido disto, estou completamente convencido disto. Aí está você, você está selado até o dia da tua redenção. Você viu? Então, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu caloroso abraço a todos vocês e até as próximas programações, se o Senhor assim nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Amém.